partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, meu bem, graças a Deus. Um grande abraço aos nossos irmãos, nossos amigos que vão nos acompanhar a partir de agora. Salve Maria! E quem veio cooperar com a verdade hoje, Maria Carolina? E o cooperador de hoje é um queridíssimo, é o nosso grande amigo, o Pietro Cristiano Damasceno. Futuro padre, hein? Que nós estamos muito, muito felizes em recebê-lo novamente aqui para cooperar com a verdade. Muito bem, obrigado pelo convite de estar novamente aqui. É uma alegria poder ajudar nossos irmãos e irmãs a alcançar sempre mais esse caminho da verdade e da graça. Então, seja bem-vindo, Pietro, mais uma vez. É um prazer ter você aqui conosco. Nós te amamos muito, né? É verdade. E, como eu disse, futuro padre, mas não é aqueles eternos seminaristas, né? O Pietro esteve no seminário por um tempo e agora pretende retornar. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês, né? E o Pietro participou conosco no episódio número 22 da segunda temporada. Se você não ouviu, né? Vai lá no nosso site para poder ouvir. Bora cooperar com a verdade que é Cristo, não é mesmo? Sim, mas antes, nós gostaríamos que o Pietro contasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes, um pouquinho mais sobre ele. Pode ser, Pietro? Vamos lá, então. Como eu disse da outra vez, né, sou de uma família bem católica e por isso também sigo a fé católica, mas principalmente porque, não só porque a família é, mas porque nós encontramos Cristo e quando encontramos a verdade não podíamos fugir dela, né? Então eu senti o chamado à vocação sacerdotal e busco cultivar isso. Apesar de que agora não estou no seminário, por razões de família, devo cuidar dos meus avós paternos, né? Não estão muito bem de saúde, mas sigo esse caminho e essa vontade. Nesse tempo que estou fora, quase 2 anos, eu tenho direção espiritual com os padres do Opus Dei, né? Um padre numerário, o padre Flávio, meu diretor espiritual, participo dos retiros e tudo, então tenho esse caminho com a obra. E esse ano terminarei meus estudos filosóficos, também residindo em Curitiba, no centro do Opus Dei lá. E depois continuando os estudos de teologia no seminário. Daí sim, pro ano que vem, retorno ao seminário e na teologia para continuar a formação ao sacerdócio. Muito bem, e nesse período o Pietro é bem ativo, né, na comunidade, participa do coral da Associação Cultural Cooperadores da Verdade, participa junto com o Ângelo também da... Como é que é? Legião de Maria, Legião né? De Maria, Legião de isso, Maria. Presídio Nossa Senhora de Fátima, né? Que bacana, né? Que legal. Quer dizer, é uma coisa que não tem mais como, né, Pietro, dizer assim, eu vou tirar umas férias, né? Férias de fé, férias da igreja, não é possível. né? Não tem como, né? A gente está sempre envolvido com alguma atividade, com alguma coisa. E você estava explicando ali sobre o acompanhamento com a obra, depois vai voltar, vai para a teologia, né? Isso. Mas e aí, qual é o teu direcionamento? É realmente ser ordenado através da obra? Não, seria padre diocesano mesmo, né? Aqui da nossa arquidiocese. Provavelmente sim. Pelo que estou em contato com o nosso bispo, sim, é para ser aqui da nossa diocese. Porque tenho como discernimento que minha vocação é diocesano, né? Seguir como bom pastor no meio de suas ovelhas, diferente de umas outras congregações que têm a sua vida religiosa e suas atividades comunitárias, né? Mas tenho esse acompanhamento com a obra, que tem sido de um momento muito enriquecedor para mim, para minha fé e também para aqueles que eu vou encontrando. É muito bacana. E quando o Pietro falou que vai ser um padre diocesano, que vai ficar aqui na nossa arquidiocese, eu gostaria que você que está nos ouvindo agora pudesse ter visto o meu sorriso, né? A minha alegria de saber que este padre, esse futuro padre, vai ficar aqui com a gente, né? Porque nós precisamos muito de padres santos e rezamos muito pela sua vocação, meu Amém. irmão. É isso aí. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações,
nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos ouvintes e todos os que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 12 rádios por este mundo afora. Aumentou mais uma rádio transmissora desde o nosso último podcast, para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Coração de Mãe, de Recife, Pernambuco. Abraço ao amigo Xande e todos os ouvintes da Rádio Coração de Mãe. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. Na história da Igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266. Mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, não é mesmo? É verdade. E no último programa, nós falamos de Santo Estevão I. A vida dos santos. Pietro, você sabe quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi São Sisto II. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Sisto. São Sisto II era de origem grega e foi ordenado bispo de Roma no ano 257. Ele foi sucessor de Santo Estevão no primado papal. Este, por sua vez, foi sucessor de São Lúcio. Ambos foram martirizados pela intensa perseguição feita pelo imperador Valeriano. Ao assumir o trono pontifício, São Sisto sabia que as coisas não iriam ser diferentes, como de fato não o foram. A perseguição implacável de Valeriano já veio no ano seguinte à posse de São Sisto. Celebrava a sagrada liturgia na catacumba de Calisto, quando foi preso pelos soldados por ordem do imperador. Nesta ocasião, também 4 dos seus diáconos foram levados, sendo todos executados imediatamente. Recebeu sepultura no mesmo cemitério onde fez sua última celebração. É interessante, gente, quando a gente olha o início da igreja, todas essas perseguições, e até vem uma imagem na nossa cabeça, né? Um padre celebrando a liturgia e de repente entram soldados e o arrastam do altar e levam, e aí ele vai ser martirizado. E tudo isso vai se repetir, né? Será que nós já estamos preparados para isso, Pietro? Tudo isso vai voltar, né? A igreja vai acabar se reduzindo a um pequeno número de fiéis, a um pequeno número de pessoas que não vão negar a Cristo, que não vão se vender a ideologias, né, ao feminismo, ideologia de gênero, ao gaysismo, casamento gay, ideologia da libertação, etc, etc, que vão continuar fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, na liturgia da igreja de 2000 anos, na doutrina de 2000 anos, e que esses pequenos grupos vão ter que voltar a se reunir em lugares escondidos, como faziam os primeiros cristãos nas catacumbas, e de repente serão perseguidos, serão aprisionados e serão arrastados à força para o martírio, né? Eu acho que aí será o momento mesmo do Senhor voltar, né? De fato, nós vemos esse caminho todo de cristãos hoje que querem viver muito a ressurreição de Cristo, mas esquecem da cruz, né? Exato. O caminho da cruz é necessário para a ressurreição. Se Cristo foi crucificado, nós também devemos ser
claro, crucificados de outra forma, sofremos, né? Sofremos por Cristo. Já sofremos um martírio cinzento, né? No dia a dia, sendo até mesmo ridicularizados, né? Pela nossa fé. Até nós conversávamos agora há pouco da situação de um bispo ir a uma reunião do clero de batina e ser ridicularizado, né? Então é um martírio cinzento que a gente já está vivendo. E quando a gente fala em martírio, muitas pessoas dizem, mas isso só acontece lá no Oriente Médio e tal. Mas, gente, vamos olhar aqui para a América do Sul, vamos olhar para a Venezuela, né? Vamos olhar aqui para os outros países da América do Sul. Tá começando, gente. Na Bolívia, né? Na Ainda ontem Bolívia. eu recebi um vídeo de um padre no WhatsApp a polícia invadindo uma igreja e matando mesmo, mataram muitos. Coisa horrível vendo como os cristãos sofrem e mesmo assim são tão mal falados, né? Como se nós fizéssemos com que os outros sofressem, né? E a Carol vai continuar contando aqui um pouquinho sobre o imperador Valeriano, mas e os valerianos de hoje, né? Evo Morales, Maduro, Lula da Silva e companhia limitada, né? O imperador Valeriano, ele era mesmo um tirano, um déspota, perseguidor da Igreja de Cristo. São Sisto II, mesmo sabendo que os seus predecessores tinham perecido em decorrência das fulminantes investidas de Valeriano, ele assumiu o mais elevado cargo na terra, convicto de que a verdadeira morada dos cristãos é a pátria celeste. Que bonito isso, né? Nós vemos no ano de 257, quer dizer, né, muito recente ainda, e já existia essa chama, né? Essa vontade de seguir a Cristo. Desculpa, muito recente a quê? O que você se refere a morte recente? de Cristo, né? Ao ao início da igreja, né? Muito recente ao início da igreja, isso que eu quero dizer. Não, só para ficar bem claro para os nossos ouvintes. Desculpa, né? Sim, isso, né? Muito recente, assim, do início da igreja e tudo, porque poderia muito bem as pessoas, não, eu não quero essas coisas, todo mundo que vai para lá morre, claro, né? E outra coisa, assim, a gente percebe, desculpa a expressão, mas assim, um papa macho, né? Papa macho, porque ele vai lá, ele assume o trono de São Pedro, sabendo que ele vai ser martirizado. Disposto né? a isso, ele né? assume sabendo que ele vai ter que enfrentar Valeriano. Ele não tenta fazer a política de boa vizinhança com Valeriano. Não, eu vou ser amiguinho da mídia da época, né? Vou ser amiguinho de Valeriano, vou trocar presentes com ele, que daí ele não vai me perseguir, não vai me matar. Mas e aí, é preferível ser amiguinho de Valeriano ou amiguinho de Cristo? É preferível ficar vivo e deixar os outros cristãos morrerem, ou eu morrer verdade. e deixar os outros. É verdade. E com tantos absurdos que acontecem, com cristãos sendo decapitados por muçulmanos, e os muçulmanos que antes estavam lá na deles, lá, agora não, agora já estão invadindo a Europa inteira. Né? E daqui a pouco vão invadir a América do Sul também, né? Se bem que o Trump deu uma barrada lá nos Estados Unidos, mas quem que nós vamos eleger aqui em 2018 para dar essa segurada aqui nas nossas fronteiras também? Temos que pensar em tudo isso, né? Mas, enfim, com toda essa invasão dos muçulmanos e matando cristãos a torto e direito, achando que tem direito mesmo de matar, quando é que nós vamos ter um papa assim que vai convocar uma nova cruzada? Né? De fato. Para defender a nossa fé, né? Não é uma coisa agressiva, porque nós não agressão já sofremos, né? Já né? Sofremos. Nós sofremos, claro, dizemos todos os cristãos. Né? Nós nunca na história da igreja nós tivemos uma guerra santa, né? Nós sempre fomos para defender o que é nosso, né? Defender os peregrinos que viajavam para Jerusalém, defender os territórios sagrados. Quem fez guerra santa, a jihad, foram eles. E São Sisto, a exemplo de São Lúcio, Santo Estevão e todos os seus predecessores, né, até agora, que foram mártires, ele também tombou em defesa da fé, mostrando mais uma vez ao infeliz imperador ser inútil recalcitrar contra o aguilhão, pois a igreja é de Cristo, onde as forças do inferno jamais poderão prevalecer. São Sisto II, rogai por nós. Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo. Orando com Padre Pio. Para que servem as roupas? Eu já vou começar bem agressivo esse quadro, né? Deixar bem claro. Já vamos deixar bem claro. Para que servem as roupas, se não para cobrirem nossas vergonhas? Nossos antepassados, cientificamente falando, se os hominídeos, não usavam roupas e possuíam uma vasta pelagem pelo corpo. Alguns historiadores tentam argumentar que eles passaram a usar roupa por causa do frio. Mas sabemos que os pelos também protegem do frio e que na medida em que nós fomos usando roupas, é que nós fomos perdendo os pelos. Portanto, usar roupas simplesmente para se proteger do frio não faz sentido, conta outra. Se assim fosse, no verão, eles andariam nus. Mas, se um dia o homem primitivo resolveu tecer roupas, foi por uma questão de pudor. O livro do Gênesis diz que Adão e Eva, depois de pecarem, se deram conta de que estavam nus e teceram roupas para se cobrir, pois ficaram envergonhados. Se bem que tem muita gente que parece que não tem vergonha, né? Hoje mesmo eu fui na Caixa Econômica Federal, né? E o que tinha de mulher mal vestida lá dentro, né? Cada short minúsculo, né? Às vezes a gente brinca aqui, eu falo com a Maria Carolina sobre isso, porque as pessoas dizem assim, ela tava de short, mas o short não era muito curto. Gente, a palavra short significa curto. Isso. Se você entende um mínimo de inglês, né? Vai treinar o teu inglês, né? Short é curto, né? Então não existe short comprido, não tem como, né? Short é curto. E é absurdo, gente, absurdo. Aí quando tá com um vestido, né? É um vestido acima do joelho, né? Com as costas completamente nuas e com decotes enormes, com os peitos pulando para fora, né? Mas, professor Raimann, você é muito radical. Tem que ver que a sua cidade aí é muito quente. Mas na Caixa Econômica o ar-condicionado tá bem gelado lá. Bem ligadinho, tá bem geladinho. Tá funcionando. Né? E se aqui é quente, meu irmão, minha irmã, o inferno é mais quente, né? Não quer dizer que você vá para o inferno, mas você já deve ir se purificando agora, para evitar de ir para lá, né? Mas hoje existe a tal da moda e as pessoas parecem que não se vestem mais para esconder o corpo. Pelo contrário, fazem isso de uma forma sensual, para, entre aspas, valorizar as curvas, chamar a atenção, ser provocante e despertar o libido no sexo oposto. Ou até mesmo em pessoas do mesmo sexo, né? Que hoje em dia a coisa está tão virada. Tá complicado, né? É. Então, Nossa Senhora de Fátima, ela advertiu na sua aparição: virão umas modas que vão ofender muito a Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. Então, mas será que as pessoas hoje, século XXI, estão preocupadas se elas estão ofendendo ou não a Nosso Senhor? Parece que todo mundo está preocupado apenas com o seu próprio umbigo. Sabe aquilo que o cavalo coloca aqui na frente, assim, ó? Que não consegue, né? Não enxerga para os lados, só enxerga para frente, né? Então as pessoas não conseguem mais olhar o seu vizinho, não conseguem mais olhar no sentido assim de caridade, né? De fazer o bem, de ajudar. Não, é tudo eu, tudo para mim, tudo primeiro eu, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É o hedonismo, não estou mais nem falando em nível de egoísmo, né? Já passamos para o hedonismo, ou seja, só o meu prazer, né? Se me faz feliz, né? Então tá bom. E o que importa é eu ser feliz, é eu estar satisfeito, né? Se eu estou comendo, eu não me importo se eu vou dividir com o irmão. Importa que a minha barriga esteja cheia, né? E daí nas questões da afetividade, parece que todo mundo pensa com o seu órgão sexual. Não se pensa mais com o cérebro, né? Agora se pensa com o órgão sexual. Então, não importa se eu vou, desculpa a expressão, se eu vou transar com um homem, com uma mulher, ou com um animal, ou com um defunto, né? O que importa é que aquilo ali está me fazendo bem, eu estou feliz. Mas e quanto à questão de ofender a Nosso Senhor?
Hein, Carol? E é uma coisa assim que é triste, porque as pessoas realmente não parecem não parar para pensar nisso, né? A gente vê, essa semana teve uma moça aqui do condomínio, já uma senhora, assim, na verdade, né? Ela veio e me ofereceu um vestido, que ela disse que ganhou já, né? Onde ela trabalha, só que era muito comprido para ela. Sabe? Então, quer dizer, já é uma lógica, assim, já é um pensamento um pouco distorcido, né? Porque, e o vestido, pra mim, ele não cobriu o joelho, sabe? Não chegou a cobrir. Então, quer dizer, né? Eu não sei qual que é o parâmetro, né, de comprimento aí que as pessoas têm, mas o negócio é que eu amo o inverno, né? Eu amo o inverno, sempre gostei. Porque é um período em que as pessoas se vestem melhor, né? São obrigadas, né? São obrigadas. Por causa do frio, né? Elas usam roupas mais modestas, inclusive. Mas né? sabe que quando eu era adolescente, eu colecionava uma revista de piada, que era a Mad, não sei se você já ouviu falar, Pedro, na Mad. Já ouvi falar, ela mas uma não tenho revista muito americana, né? Aí ela foi editada aqui no Brasil como Mad em Brasil, né? E ali ele tinha um quadro que dizia assim, você sabe que está em tal lugar, quando? Aí cada revista trazia um estado diferente brasileiro. E quando ele falou de Santa Catarina, dizia assim, você sabe que está em Santa Catarina quando? Tinha várias coisas, né? Mas uma que me chamou bastante atenção é, no inverno, as meninas usam blusas, jaquetas e mini saia, né? Parece que só sente frio, né, da cintura para cima. Sim. Da cintura para baixo é um fogo, é um calor que vem ali, né? Porque assim, ó, por causa do frio as pessoas usam roupas mais modestas, só que de fato elas não são modestas. As pessoas não estão mais modestas, né? Porque no verão elas andam seminuas. É porque a questão né? da modéstia é aquilo que a gente sempre fala, né, gente? A modéstia, ela brota de dentro, ela vem do coração, né? Não adianta você usar uma determinada roupa para se fazer passar por modesto, se você não é modesto de fato. Sim. Né? É um grande engano quando a gente ouve assim, alguns movimentos dentro da própria Igreja Católica falando em moda modéstia. Sim, né? sim. Isso não existe. Aí, quer dizer, para ir na missa é uma roupa, mas para usar do dia a dia é outra. É só fazer o teste, né? Coloca um homem entrar num vestiário feminino em que todas as mulheres estão ali de sutiã, né? E com a roupa de baixo. Todas vão gritar e sair correndo? Sim. E por que na praia elas não gritam e saem correndo? Se é a mesma roupa. A mesma coisa. E pior, às vezes é pior, Pietro, porque às vezes uma calcinha que ela usa até cobre mais do que aquele biquíni fio dental que ela usa lá na praia, né? Mas aí, não tem problema porque é praia. E esse lance da praia, ele se estende um pouquinho também, porque às vezes tá lá na faixa de areia, mas daí atravessa a rua pra ir comprar uma limonada. Já vira a cidade praiana, né? Daí vai até a Cidade padaria. praiana. Quando eu estive, uma das vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, é que eu constatei que 3 quadras longe do calçadão de Copacabana, você encontrava senhores de 45 anos na padaria de sunga, Sim, né? É nojento isso, cara, é nojento, horrível. Sim, e é uma falta de bom senso, né, que é, assim, extraordinária, porque não vão pensando que são apenas as menininhas, né, novinhas, que querem aparecer, né, que andam por aí exibindo o corpo. Não, também tem as vovozinhas, né, que saem na rua com roupa ridiculamente curta, né, e colada ao corpo. Esse negócio de colada ao corpo, né, tem essa tal da calça leg, que elas dizem, né, leg é perna, mas enfim, calça leg. Aí outro dia eu parei no sinaleiro de moto, dei aquela olhadinha pro lado, tinha aquela calça colada assim, né, e tal. Porra, deve ser uma gatinha. Quando eu olhei assim pro rosto, era uma senhora de 60 e tantos anos. Quer dizer, é uma vovó, gente. Né? Cadê aquelas vovozinhas do tricô, né? Do oclinho, da saia até o pé, né? Acabou, e assim, ó, e com essa mesma roupa que elas vão à praia, elas vão à academia, vão ao shopping, ao cinema, ao fórum da cidade, ao teatro e, pasmem, também à Santa Missa. Né? E não são apenas os fiéis que participam da missa que se vestem mal, mas também os que ajudam, né, com a coleta, a acolhida, a leitura. Você lembra, Raiman, outro dia a menina que fez as preces, ela estava com uma saia tão curta que, olha, só pela misericórdia mesmo. E teve aquela vez que nós fomos aqui na nossa paróquia, e a missa atrasou, nós chegamos já assim bem em cima do horário, e a missa não começou no horário, ela atrasou, porque a comentarista estava com micro shorts, se é que existe, né, como o Rodrigo falou, o short já né, mas era um micro shorts, e a mãe dela teve que ir em casa buscar uma calça,
para ela vestir, porque o padre, na porta da igreja, o padre disse que ela não iria ser comentarista. Graças a Deus, pelo menos um bom senso. Né? Pelo menos isso. E tudo isso por quê, né? Se não por vaidade, né? Inclusive, a gente sabe que só aqui no Brasil é que nós temos roupas para leitores, né? Porque Clericalização dos leigos, né? Exatamente. Tem um uniforme, né, pro leitor, porque se você deixar ele com a roupa normal, ele não tem o bom senso. O né? que é totalmente ridículo, na verdade, para dentro da igreja. Se fala tanto da promoção dos leigos. Sim, sim. O leigo, na sua realidade, ele tem a sua veste própria. Sim. Exato. Se começarmos a colocar qualquer coisa parecida com veste sacerdotal... litúrgica, né? Você vai perdendo o sentido do leigo. Porque o leigo que trabalha tem a sua função, ele tem a sua roupa própria, né? Claro, geralmente temos a visão do que é uma roupa para missa, ou outra coisa assim. E lembrando também que o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão é um leigo. Ele não foi ordenado a nada. Por isso que ele não usa nenhuma outra veste, ele bota só aquele jaleco como se fosse um paletó, assim, né? E que já é demais. Já é demais. É só no Brasil que existe. É só no Brasil, Só não no precisaria, né? Nos Estados Unidos, o professor Olavo de Carvalho relatou uma vez que eles ficam sentados com as suas famílias ali, normalmente, chega na hora de ajudar a distribuir a comunhão, aí que eles sobem, né? O padre Kelvin, que está na Espanha, né, fazendo seu mestrado e doutorado, ele até relatou isso, que nas férias ele ficou como capelão de umas irmãs de um convento, né? É uma igreja aberta, as pessoas vêm à missa. E lá também tem uma igreja relativamente grande, muitas pessoas vão lá no tempo de férias. E havia só dois, né? Um senhor e uma senhora, que também tinham suas famílias. O senhor bem distritamente vestido, né? Com o seu terno, como sempre eles se vestem para a missa. A senhora também. E na hora da comunhão, eles subiram até o altar, o padre deu a comunhão, eles pegaram a âmbula e foram ajudar a distribuir, sem necessidade de qualquer procissão, de qualquer enaltecimento da sua pessoa por ser um ministro, né? O destaque, né? Conferir aquela pessoa, mas é bem como você falou, é querer atribuir uma veste que não existe a ela, não né? só uma veste, mas um conceito, né? Isso. Eu vejo provavelmente na minha paróquia, posso dizer, só na matriz tem quase 80 ministros. Desnecessário, assim. E você encontra, só tem 4 ou 5 mais idosos que sabem o que são as coisas da missa e sabem preparar, porque a função do ministro não é só distribuir comunhão, preparar as coisas para missa também. Mas a maioria não sabe, ele vai para aparecer, para sentar no primeiro banco, para ter o nome de ministro. Mas é um status, né? É um status. E aí a gente volta. E tudo isso por quê? Se não por vaidade. E assim, ó, vou falar um pouquinho sobre as alunas, né? As alunas não querem usar o uniforme da escola. E o uniforme é de graça, a prefeitura dá, ou seja, saiu do meu bolso, saiu do meu imposto, né? E elas não querem usar, elas dizem que é feio o uniforme. Elas são vaidosas. E por isso elas querem chamar a atenção dos meninos mostrando o corpo. Então veja como está tudo trocado, né? É pena que não compreendem que com a modéstia chamariam a atenção para a alma, que é muito mais importante. E passa bem mais lentamente do que o corpo, né? Exatamente, o corpo é corruptível, né? E o corpo, ele não é só corruptível depois da morte, como ele é corruptível durante a vida. Principalmente. Né? E aí, então, tudo vai despencando das prateleiras, né? Fato. A beleza passa, né? Vem os cabelos brancos, vem as rugas, mas tudo é vaidade. E Padre Pio diz que aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo. Amigo ouvinte, precisamos nos revestir de Jesus Cristo. Como você vai se revestir de Jesus indo de bermuda e chinelo na missa? Então começa por dentro, começa pelo seu coração. Indo de shortinho de praia na missa. Indo com decotes onde os seios parecem que a qualquer momento vão pular para fora da blusa. Como? Não é possível. Não é possível. As meninas publicam fotos seminuas na internet e na legenda da foto escrevem: tudo posso naquele que me fortalece. Ou então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Gente, que absurdo. Que Senhor é esse? Só se for o capeta, né? Porque ele sim gosta de pouca vergonha, dessa falta de modéstia ao vestir. E eu que vou à Santa Missa de terno, eu que sou esquisito. De fato. Minha esposa que vai de vestido longo e véu, ela que é esquisita. Né? Esse mundo está mesmo de cabeça para baixo. E, Raiman, isso sem falar nos padres que largam as vestes eclesiais para se vestir como as pessoas do mundo. É aquilo que nós falávamos, né? A laicização do clero, né? Que é um conceito que não é algo
moderno, podemos dizer assim, atual, mas é algo que já é pensado. Então, padres que estão de jeans coladinho, bota, chapéu de cowboy, gelzinho no cabelo, né? Fazendo os penteados modernos, bermuda, regata. Você chega na paróquia para chamar o padre à tarde, o padre fala que já vai descer e aparece de bermuda de fora. Verdade. Aí você vai se confessar e o padre tá de bermuda? Como isso? Exato, né? E depois tem esse período aqui de janeiro que é comum as férias do padre. O padre não tira férias, né? Vamos falar bem a verdade. Mas as férias do padre. Aí a maioria deles tem Facebook, vai na praia e tira foto lá, sem camisa, e publica no Facebook. Ah, sim, né? sim. Então, assim, ó, para início de conversa, gente, só o fato de o padre estar na praia sem camisa já é uma questão muito complicada, né? Aí tirar uma foto e colocar na internet onde todo mundo pode ver, porque é uma coisa que não tem necessidade, não tem né? necessidade. O padre, claro que tem que ter também o seu descanso, o seu lazer, como todo ser humano, mas ele também tem essa condição de sacerdote, que não é algo apenas legal ou algo escrito num documento, mas é uma condição de fé, ele é ordenado, não né? é uma profissão, né? É, claro. Dizer assim, Eu tenho um amigo padre, que ele na verdade é do clero de Paris, mas ele reside em Florianópolis, né? O padre Philippe. E ele, as férias dele, na verdade, ele passa onde ele mora mesmo, né? Só que ali em Florianópolis, atendendo e tudo, só que reduz um pouco o trabalho pastoral, os atendimentos. E ele vai todos os dias na praia, mas ele vai caminhar com a sua camisa de klezmer, com sua calça, rezando o breviário. E ele caminha na praia, ele tem uma cachorrinha que ele passeia junto, mas rezando ou conversando com outro amigo padre, mas sem deixar de ser padre, né? Sim. Então, também nós devemos saber que o uso da batina, o uso da veste clerical nunca foi revogado pela igreja, né? Até agora, há pouco tempo, eu consegui um livro, uma instrução, né, sobre a veste do sacerdote, aqui do Brasil mesmo, da CNBB, de uma biblioteca antiga de um padre que faleceu. E lá é bem clara essa questão, né? Hoje em dia a gente pergunta, mas onde é que será que está escrito isso? Onde é que a igreja fala? Não, tem um documento específico falando sobre a veste clerical, né? Exato. Até que foi permitido que se usasse a camisa de clergyman, né? Que é só a camisa com um colarinho. Teve até a permissão para batina branca por causa do calor. Sim, né? já é mais antigo daí a batina branca. Determinadas regiões. Regiões tropicais, né? Que no Brasil não é. No Brasil não tem esse direito. O Brasil é a veste preta, batina, né? E quando é a camisa, é de cor, pelo que eu li, é de cor cinza ou preta. É o que está lá no documento. Então, continua em vigor. Em pleno vigor, podemos dizer, né? Só que nós percebemos padres que não seguem tanto o que a igreja pede. E isso não é algo ruim porque eu gostaria de ver um padre vestido de padre. Não isso. Mas porque o atendimento dele às pessoas acaba sendo diminuído, né? Quantas pessoas gostariam de ver um padre na rua, ou precisariam de um momento em que aquele momento, se visse um padre, poderia ser um momento de conversão, e não consegue ver porque o padre não está vestido. Não, é verdade. Como padre. E aí eles vêm com um papo de que o padre tem que se vestir como o povo para se aproximar do povo, mas isso não convence mais. A gente já recebeu vários padres aqui em casa que usam batina e a gente sai, dá uma volta com o padre para mostrar a cidade para ele. E aí as pessoas chegam e pedem bênção e querem se confessar e pedem para abençoar um objeto. Quer dizer, o padre está mais próximo do povo quando ele está de batina do que quando ele está de jeans e camiseta. Até eu conversava com o seu Valdir, né, a esposa da dona Silvana, que já cooperou bastante aqui e sempre está conosco, e ele falava que a batina do padre, ele chama as pessoas, né, e também pode ser um momento de conversão. Imagina você ver um padre, também, assim, a presença do sacerdote, a gente pode relacionar com a presença do pai em casa, né? Quando o pai está em casa, os defeitos do filho costumam diminuir, né? E ele geralmente quer mostrar mais suas qualidades, o seu bom costume, o seu jeito de falar. Assim, um padre, quando ele se apresenta como padre, geralmente os defeitos ou os pecados tendem a diminuir nas pessoas, né? Ou a se reduzir. E elas tendem a falar mais corretamente, ou cumprimentar melhor, ter uma reverência, né? Isso é um momento de conversão para uma pessoa. Você vê por uma sala de aula, né? Você sai da sala de aula por 5 minutos, os alunos fazem uma algazarra. É só você colocar o pé dentro da sala de aula de novo, o silêncio volta. Então a presença do professor ali muda aquele ambiente, né? A presença de um sacerdote andando na rua da cidade, mas identificado como sacerdote, muda tudo, né? É como dizia São José Maria Escrivá, né? Os padres e todos nós devemos ser outros Cristos. E ele fala, ou melhor, o mesmo Cristo, né? Ou a presença do padre é o mesmo Cristo na Terra. Então ele dá essa impressão. E a mesma coisa a gente pode falar em relação às freiras, né? Tantas freiras que já abandonaram o hábito. Sim. Né? Bom, e o resultado disso tudo nós percebemos no grande
caimento das vocações dessas congregações, né? É verdade. Porque é aquela coisa assim, né, que o que o não uso da batina faz? Eu acredito que com a próprio padre, com a própria vocação dele, né? Sim. Eu acredito que deve fazer mais mal a ele não usar Sim. do que aos leigos que não o reconhecem na rua, né? Então, nós temos um apelo, assim, de falar, padres, pelo amor de Deus, deixem o pecado da vaidade ou até mesmo da viadagem, né? Como queiram, e se revistam de Jesus Cristo, né? Pois vocês são os representantes de Cristo na terra. Diocesanos que abracem a cruz em forma de batina e amem a sua cruz. Religiosos que façam o mesmo com o hábito das suas congregações ou ordens religiosas, né? Freiras que cubram a cabeça, vistam o hábito e se revistam de Jesus Cristo, né? Pois aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo, diz Padre Pio. E é até interessante, como a Carol falou essas palavras ali, eu me recordo da Jornada Mundial da Juventude, tive a graça de participar de 2, e como é bonito você ver tantas congregações diferentes, né? Sim. Tantos hábitos diferentes, assim. Até o padre que foi comigo, ele está começando uma fraternidade agora, Fraternidade Santo Ivo, e eles estavam vendo o hábito que eles iriam fazer, né? Ele disse, olha, aqui na jornada nós vamos encontrar vários modelos, né? E de fato, todas as cores, modelos, você via a beleza e a riqueza da igreja nas congregações. Sim, como é bonito isso. E é uma característica das novas congregações, né? Porque a gente percebe que esse abandono do hábito eclesial, ele se deu naquelas congregações mais antigas, né? E tem algumas que já não tem mais, não existe mais o hábito, não existe mais. Então, se eles tiverem, por exemplo, vai ter um encontro com o Papa e o Papa exigir que eles vão de hábito, não tem mais, não existe mais. É como as irmãs da Divina Providência, né? Que, com todo respeito a elas, mas elas se vestem de aeromoça hoje, Sim, terninho azul, né? Ou seja, por que deixou de usar um hábito se hoje em dia também tem um uniforme, vamos dizer assim, né? Sim. E se o outro era tão bonito. Agora pensa que como seria bonito e como atraria tantas pessoas ali para Nova Trento, se as irmãs usassem o mesmo hábito de Santa Paulina. De Santa Paulina, Exato. exatamente. Você vai no Santuário de Santa Faustina, Sem em dúvida. Cracóvia, todo mundo vai lá para tirar uma foto com uma irmã vestida igual a Santa Faustina. Exato. É uma santa tão comum hoje de se ouvir, né? Trabalhei 2 anos num colégio da congregação de Santa Paulina, e você vê um corredor onde tem as primeiras diretoras todas de hábito. Depois chega ali mais ou menos na década de 70 e elas já não estão mais de hábito. Mas é né? bem como você falou, é um uniformezinho de aeromoça, é bem outro estilo, é um assim. uniforme, assim, né? Então, e por Que não que te remete mudar nada à uma fé? coisa, né, para outra? Por que inventar outra coisa? Se a própria igreja já tem essa digamos assim, até um consenso, né, como a Sim. Santa Paulina, na época de Santa Paulina, que usava o hábito, a cabeça coberta e É tal. evidente E que o por hábito de Santa mudar Paulina é um uma hábito coisa? europeu, né? Claro que ele tinha suas dimensões para o clima europeu. Não quer dizer que não poderia ser revisto para o Brasil, outras questões e tudo mais. Mas aquele formato de se vestir é algo que chama atenção. Sim. Você fala em Santa Paulina, você não consegue imaginar ela vestida de aeromoça. Né? Exato. Não, e aí a gente Nem vê de hoje... jeans e camiseta, como algumas diretoras se vestem hoje, A gente né? olha hoje, Pietro, as freiras, né? E até o nosso filho mesmo fala, porque ele ama as Irmãs do Carmelo, né? O Miguel é apaixonado, assim, pelas Irmãs do Carmelo. Ele acha lindo, lindo, lindo. E aí ele olha pra... A gente não vê freira naquelas mulheres, né? Sim. Que elas estão sempre no colégio. E assim, algumas até durante o dia de bermuda, Sim, sabe? sim. Roupas assim que não condizem É mesmo. como a imagem de um santo numa igreja, eu penso que é o hábito de um religioso, né? Te remete ao céu. Sim, Você olha sim. aquilo ali, você já pensa no céu, né? Mas infelizmente esses colégios, eles estão cada vez mais se despindo de Cristo, né? Alguns deles já tiraram todos os crucifixos das salas de aula, já tiraram todas as imagens de santo, né? Então a coisa está ficando bem complicada. Então, para nós finalizarmos, tanto nós, leigos, né, como o clero, nós precisamos nos revestir de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina.
Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre as estripulias na Santa Missa. A hora da treta. Papa Francisco diz: missa não é espetáculo, é calvário. Eita, papo opressor esse, hein? Na sua paróquia, os fiéis fazem coreografias durante a missa? Sacodem os braços no ar como se estivessem numa micareta ou em um show sertanejo? Tem efeitos especiais com raios de luzes coloridas? O Papa Francisco não curtiu isso. Na audiência geral do dia 22 de novembro de 2017, o Papa ensinou que, quando vamos à missa, é como se fôssemos ao Calvário. É a mesma coisa. Muita gente ainda insiste em fazer da missa um lugar para extravasar o desejo de remexer o corpo, com a desculpa de que está expressando a alegria da ressurreição. Dá até pra lançar zumba hoje em dia com o Padre Marcelo. Pegaram a música do Padre Marcelo Rossi e fizeram aquele ritmo e fazem isso. Sim. Não vi. Não na igreja, mas fizeram. Entretanto, nosso Papa Francisco disse que mesmo a alegria da missa deve ser manifestada em silêncio. Nós certamente estaremos em silêncio, no choro e também na alegria de sermos salvos. É porque é a nossa alma que deve se elevar, né? E não o nosso corpo. É como o Papa falou, né? O padre fala corações ao alto, não celulares ao alto, né? Ou qualquer outra coisa a gente pode colocar nisso. É isso aí. Em 2002, na Cidade do México, durante a missa que celebrou a canonização de Juan Diego, índios realizaram danças diante do Papa João Paulo II, né? Alguém aqui já viu esse vídeo no YouTube? Eu procurei esse vídeo para ver, né? E quem viu no pode... Brasil também teve disso quando o Papa veio. E quem viu pode me responder uma perguntinha, né? O que vocês acharam da dança e dos trajes, né? Do corpo de baile indígena? Né? É complicado, seria o máximo, né? Eu acho lindíssimos mesmo, até pela cultura deles e tudo. Só incomoda um pequeno detalhe. Pequeno. Os dançarinos, eles estavam na hora errada e no lugar errados. O templo de Deus, no caso, era a Basílica da Virgem de Guadalupe, não é lugar para esse tipo de coisa, muito menos durante a Santa Missa. Além do mais, a apresentação lembra muito mais um ritual pagão, né? Se é que não foi, né, de fato, do que um rito cristão. Eventos como este acabaram por abrir um precedente desastroso. Milhares de sacerdotes e leigos em todo o mundo se acharam no direito de inserir os mais variados e bizarros remeleixos na liturgia. Já ouvi falar de gente fazendo dança do ventre na missa. E já vi jovens de mini saia sambando em frente ao altar. Ué, se os dançarinos mexicanos podem exibir coxas e barrigas na igreja, por que não elas, né? De fato. E diante de tanta bagunça, é um alento ter acesso às orientações do cardeal Francis Arinze, prefeito da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos. Enfim, a cultura já vem na cabeça, né? Ele era o prefeito dessa congregação no Vaticano entre o ano 2002 e 2008. Em um evento, ele respondeu com muito bom humor as perguntas sobre a tão dita dança litúrgica. No vídeo, que vimos no blog Missa aos Domingos, o cardeal nigeriano enfatiza que a dança é algo estranho ao rito latino da missa. E olha, quem está falando é um africano, hein? É um africano, né? Hoje em dia se fala tanto em missa afro, né? Em Florianópolis mesmo tem um padre que acaba que de vez em quando faz essas coisas, né? Com missa afro. Mas ele visto que o cardeal africano faz, né? E não deve ser realizada em nenhum momento da liturgia, a dança, portanto. Ele pondera, porém, que os povos de cultura asiática e africana podem realizar alguns movimentos refinados, típicos de sua cultura, no momento do ofertório, por exemplo. Mas ele deixa bem claro que não é dança. Exato. São movimentos próprios daquela cultura, né? Mas atenção, o cardeal falou que os bispos, em especial aqueles dos países africanos e asiáticos, devem avaliar a possibilidade de autorizar movimentos refinados na missa. Não danças. Não é para dançar. Não é para dançar nunca.
pessoal esquece de que tudo na igreja se remete aos bispos e à Santa Sé, né? É verdade, é verdade. E aí a equipe de liturgia em algumas paróquias parece que manda em tudo, né? A criatividade humana quer exaltar a criatividade divina, né? E o Papa Bento XVI, em seu livro O Espírito da Liturgia, uma introdução, já havia esclarecido esta questão. A dança não é uma forma de expressão da liturgia cristã. Houve círculos docéticos gnósticos que pretenderam introduzi-la na liturgia cristã por volta do século III. Para eles, a crucifixão era só aparência, de tal maneira que o baile podia ocupar o lugar da liturgia da cruz. As danças cultuais das diversas religiões têm finalidades diversas: encantamento, magia analógica, êxtase místico. Nenhuma dessas figuras corresponde à orientação interior da liturgia do sacrifício da palavra. O que é completamente absurdo é quando, com a intenção de fazer com que a liturgia seja mais atrativa, se introduzem pantomimas, gestos teatrais, em forma de dança. Quando é possível se realizarem, inclusive com grupos de danças profissionais, que frequentemente terminam com aplausos. Quando se aplaude pela obra humana dentro da liturgia, nos encontramos diante de um sinal claro de que se perdeu totalmente a essência da liturgia, que foi substituída por uma espécie de entretenimento de inspiração religiosa. Grande Bento XVI. Palavras ipsis literis do livro de Bento XVI. Exatamente. Então, na contramão das orientações do Papa, sacerdotes e leigos, por orgulho, por vaidade ou por pura desinformação, continuam a promover a tal dança litúrgica, que só serve para transformar o templo de Deus num circo de bizarrices ou numa cópia mal feita de um culto pagão. Pior ainda é quando o presbitério vira um cabaré de carolas, onde rapazes saradinhos aproveitam a desculpa da arte para fazer performance sem camisa, e moças fazem movimentos sensuais com roupas colantes. Então não é nem só a dança, né? É outras coisas, como se vê também em teatros dentro da missa, exato, né? Exato. Daí alguém pode falar assim: ah, mas eu vi uma missa do Papa Francisco lá na Basílica de São Pedro que fizeram um teatro do Evangelho. Mas olha a diferença. Era no Jubileu da Misericórdia, era o dia que a missa era celebrada com aqueles que tinham a síndrome de Down, né? Tinha essas doenças mentais também. O que foi feito na hora do Evangelho? Foi proclamado o Evangelho e teve uma encenação. Mas você pega aquela encenação que foi feita lá na praça e pega uma por aqui. Veja a diferença. Sim. Nem se compara, né? É preciso considerar que muitas vezes os realizadores desse tipo de abuso não fazem por maldade, né? Há entre eles cristãos sinceros e bem intencionados, né? Porém, isso não anula o fato de estarem incorrendo em um grave erro que fere a dignidade do templo e a sacralidade da liturgia, né? É preciso mostrar a essas pessoas o seu engano, né, e ajudá-las a compreender mais a fundo o significado sacrificial da missa. É preciso fazê-las entender que a liturgia da cruz não suporta esse tipo de firulas, né? Muitos católicos estão com um pé no paganismo, né? E se ninguém fizer nada, não tardarão a enfiar os dois pés, né? No Natal, a gente teve um exemplo aqui, na nossa capela, aqui do nosso bairro. O nosso filho faz catequese ali. E aí, a catequista mandou uma mensagem no grupo perguntando quais crianças poderiam participar de um teatro. Aí eu só respondi: se for após a missa, o meu filho pode participar. Se for durante a missa, não. Aí sabe qual foi a resposta dela? Fique tranquila, tudo será feito conforme a coordenação de liturgia da paróquia. Ah, mas isso não quer dizer nada. Sabe? Não quer dizer nada, né? Quer dizer... Seria então bonito se ela falasse: fique tranquila, tudo será feito conforme os documentos da litúrgicos da igreja. né? Porque tá tudo lá, gente, tá tudo lá, não precisa se inventar nada, não precisa se criar hoje nada. o problema é a falta de informação, né? Ou a falta de um lugar onde eu posso estudar aquilo ali. Tem pessoas que não conseguem estudar por si próprias, né? Não conseguem ir lá na internet ou pesquisar alguma coisa, ou não tem discernimento para sozinho conseguir ler e entender. Então faltam, digamos assim, lugares onde a fé seja ensinada, a cultura, todos os elementos da fé católica sejam ditos, né? Inclusive, esse é um projeto que também não digo ele totalmente, mas que nós da Legião de Maria temos, não a Legião de Maria toda, mas o nosso Presídio Juvenil, né? Nosso intuito
é o estudo. Porque como são jovens estão estudando geralmente, então nosso intuito, nosso presídio é evidente que é a oração a Nossa Senhora e tudo mais, mas é o estudo. E nós estamos com uma ideia de fazer, quem sabe, uma conferência sobre as excelências da Santa Missa, né, explicando o rito e explicando algumas coisas sobre a missa e tudo mais. Fazer isso aí para esse ano, não sabemos se por Itajaí, aonde for, mas para quem quiser compreender, né? Ou seja, é um lugar que as pessoas terão a possibilidade de ir para estudar sobre a Santa Missa, sobre a fé católica. O interessante é vocês encontrarem realmente um espaço onde vocês possam colocar esse projeto em prática, né? Porque os Cooperadores da Verdade já pensaram muitas vezes em coisas nesse sentido. Inclusive, nós estamos planejando fazer, né, uma série de palestras para esse ano, e entre os temas, né, o feminismo, a ideologia de gênero, a escola sem partido, temas que são importantes. Mas nós também gostaríamos de fazer sobre liturgia, enfim, mas parece que é difícil ter a aceitação da parte dos padres. É difícil. Parece que eles têm medo. Sim. Eu vou usar essa palavra mesmo, medo mesmo, que você entre na paróquia e ensine aos fiéis qual é a liturgia correta da igreja, porque depois disso os fiéis vão olhar para o padre e vão dizer, mas ele não faz certo. Sim, justamente. Então a questão é dizer, isso é o certo. Se não faz certo, não quer dizer que você vai lá e fala, padre, você está fazendo errado, não sei o quê, e condenar o padre, ou alguma coisa assim. Talvez o padre também não tenha conhecimento, exato, a formação dele não foi boa e tudo mais. Então, mas nós temos a obrigação de saber o que são as coisas da nossa fé, né? Entender e ter o discernimento. Eu vou naquela missa, o padre tal não faz tudo direitinho. Mas a Santa Missa acontece, querendo ou não, né? E eu acredito assim, ó, que o início dessa conversa toda seria assim, as pessoas entenderem e se convencerem de que a missa não é para a comunidade se celebrar, Sim. né? Não é a comunidade que se celebra. Você não vai lá para ver o seu vizinho, para dar um abraço da paz, no seu... Você não vai lá para bater palma, para cantar parabéns pro fulano, não sei quem, entendeu? Não é a comunidade que se celebra. Da missa, né? Exatamente. Aqui a gente vê muito isso, muito forte. Aqui na cidade, até quem sabe na nossa diocese. E o linguajar é esse, né? A comunidade. É sempre exato. Coloca a comunidade à frente. Exato. Coloca a comunidade à frente do culto. Até a oração dos fiéis, que se diz, né? Na verdade, a oração universal, o termo certo. Sempre se fala preces da comunidade, né? E fica naquele meio, sempre e essa naquilo comunidade, ali. ela chega antes de iniciar a missa e começa a colocar a conversa em dia, né? E aquele barulho não passa, né? E ao mesmo tempo tem alguém lá afinando um instrumento e passando o refrão do salmo e coisas nesse sentido. Então você entra, é um local de muito barulho, né? Sim. Um local onde você não consegue mais se concentrar para a oração. E aí começam a entrar aquelas pessoas quase peladas, como nós já falamos agora há pouco, que também nos distraem. Aí depois a liturgia vira um circo com novidades e com teatros e com dancinhas e com musiquinhas diferentes. E Cristo ficou esquecido mais uma onde? vez. Né? Tá Ou onde? como diz a Madre Terezinha no Carmelo, e Cristo foi crucificado mais uma vez. Então, como é um apelo do Papa Francisco, né? É bem recente, de a gente lembrar que a missa é Calvário, né? E já que a mídia enaltece tanto o Papa Francisco, as pessoas vão tanto atrás das coisas que ele fala e tudo mais, então prestem atenção nisso, né? Neste sentido, vamos imitar o Papa Francisco, né? Quando estivermos na missa, né? Ainda que 1000 requebrem à nossa direita e 500 sacolejem os braços à nossa esquerda, permaneçamos sóbrios e humildes aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E o crédito deste texto, que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez é do site O Catequista. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Os puritanos piram, hein? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Bis Organic Ale da cervejaria Arkel. Tô bem curiosa, viu? A premiada beleza de Bi da Arkel está de volta. A cevada malteada, o lúpulo e o mel produzido organicamente são usados na fermentação. Estes ingredientes dão a essa cerveja um sabor leve e fresco, com o mel orgânico que proporciona um sabor delicioso e surpreendente. Vamos ver. A cerveja orgânica da abelha usa cevada, lúpulo e mel orgânicos, todos os quais dão este prêmio dourado e sabor fresco.
E o seu sucesso contínuo tem agora encorajado 2 membros da família Arkel a usar esses ingredientes para todos os seus produtos. Então, a cervejaria é a Brewed by Arkels. O estilo é um Gold Ale ou Blonde Ale de Swindon, na Inglaterra. Deve ser servido no copo pint, né? E a sua graduação alcoólica é de 4,5%. Olha, gente, eu não tomei essa cerveja ainda, vou prová-la pela primeira vez aqui no programa. Eu fiz umas pesquisas na internet a respeito dela e parece que não é grande coisa não, né? O pessoal andou falando aí, né? Não ver, quero tirar a expectativa de ninguém. Porque e quando eu comecei a ver esse negócio de cevada orgânica, lúpulo orgânico, mel orgânico, pensei, cervejinha de viado, né? Os ingredientes, só a água que não é orgânica, porque os ingredientes são água, cevada orgânica, trigo orgânico, lúpulo orgânico, fermento e mel orgânico. Medalha de bronze na World Beer Awards do Reino Unido. O Reino Unido, vamos ver. Harmoniza com bolinho de bacalhau, lula frita, massa ao molho de frutos do mar, milho cozido. Milho cozido, podia ter feito um milho cozido hoje. E sushi. Olha, lula frita eu tô esperando, hein? Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olha, quando eu vi no copo, assim, a cor, ela me lembrou aquelas cervejas que a gente andou provando no programa que tinha caldo de cana, sabe? Eu acho que a cor deve ser por causa do mel mesmo, né? O cheiro é de cerveja, viu? O cheiro de cerveja. Tem cheiro. Apesar de ser tudo orgânico. Não tem cheiro de orgânico. Não tem. Olha, eu como sou um mestre cervejeiro, então vou dizer que é o cheiro de cerveja orgânica. Peguei vocês. Olha, bem meia boca, hein? O mel dá pra sentir bem no final, né? Dá pra Depois sentir que você engole. No retrogosto, sente-se o mel, né? Mas quando você toma, é bem amarga, né? Isso, tem um amargor bem característico. E é um amargor Pelo mel, achei que não fosse tão amargo. E é um amargor que não parece vir do lúpulo, né? É um amargor que não sei, eu vou ter que tomar de novo. É confusa mesmo, é confusa. Eu acho que é um amargor orgânico, mas depois no final, no retrogosto orgânico, fica o sabor do mel orgânico. E você que está nos ouvindo agora e também sabe fazer cerveja, quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa, entre em contato conosco no e-mail contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais. Obrigado pelo convite, é uma alegria poder vir aqui sempre a cooperar com a verdade, estar com vocês. Tá vendo, gente, como eu digo que esse Pietro é um querido, é um fofo. Um dia de chuva, vocês dizem como tá chovendo nessa cidade hoje. E pegar o Pietro um ônibus veio. E mora em outra cidade. Mora né? em outra cidade. Atravessou e veio Itajaí de inteira. chuva. É uma alegria vir. Que Deus seja louvado. É uma alegria muito grande também para nós tê-lo aqui. E muito obrigada a você que nos acompanhou, né? Nosso irmão que está nos ouvindo agora. Espero que, né, tenha servido para você esse programa que nós fazemos com muito carinho. Que Deus seja louvado. Salve Maria. Obrigado, Pietro, mais uma vez. Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado, queridos ouvintes. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.